Olá, seja muito bem-vindo de volta no canal. Tive um pouco ausente. Como você observou na descrição da capa do vídeo, eu vou falar sobre um problema que muitos continuam, ou um erro que muitos cometem vez após vez. Então, eu vou lhe ajudar a não cometer mais esse erro quando for fazer aí seu desenho realista. Que erro é esse? Na realidade se trata de linhas, de expressões, rugas ou algumas partes do rosto onde tem profundidade, como esses detalhes em volta do nariz, essa cavidadezinha que muitas vezes aparece entre o nariz e a bochecha e a boca. Então muitos têm cometido o erro de deixar traços escuros, muito fortes, muito definidos, aquela linha seca, como se tivesse um contorno, um risco de lápis seco. Que na realidade essas partes, tanto em volta, essa cavidade em volta do nariz, como nessa região entre boca e bochecha do rosto, são partes que têm profundidade e volume. Então, como é que você vai fazer isso? Então, evite traçar uma linha muito forte. Vá começando traçando um degradê, começando do tom de sombra, onde vai ter a profundidade, passando o degradê, formando uma claridade, trazendo mais luz para você dar aí esse volume e essa profundidade. Aqui nessa aula que eu vou estar mostrando agora um passo a passo, de como fazer esses detalhes sem ficar aqueles traços secos, como se tivessem uma linha. Numa foto não existe linha, traço, existe luz e sombra que dá definição da imagem. Então vamos continuar aqui nessa aula que eu vou estar mostrando aí esse passo a passo para que você não cometa mais esse erro. Bem, gente, olha só, um dos erros que eu tenho visto constantemente, eu fiz aqui esse exemplo com relação ao desenho realista. Então o que é que acontece? Deixa eu aproximar aqui um pouco mais a imagem. Aqui. O que é que acontece, ó? As pessoas, essas partes aqui, que na verdade é uma curvatura que geralmente muitas vezes aparece entre a bochecha e o nariz, muitos fazem esse traço forte aqui, ó, como se fosse uma risca, um risco, uma borda, e na realidade não é para existir isso aqui, ó. Essa volta, essa sombra que fica nessa curvatura do nariz, ó, eu tenho visto muito dessa forma, esse traço forte como um contorno. Então tem que ser um esfumado aqui, sombra, porque é justamente a sombra que dá a profundidade no desenho e a luz o volume, certo? Então, como é que deve ser feito? Bom, eu vou estar mostrando nesse vídeo, um exemplo de como fazer esse trabalho. Bom, como vocês podem observar, vou estar mostrando aqui, ó, tem esse desenho feito aqui ó, tá vendo, ó, a curvatura que tem entre a bochecha, e essa parte aqui próxima do lábio e o nariz, é só uma sombra, não tem uma linha escura, ó, observe aqui desse lado aqui também, ó, que é apenas sombras, que justamente dá a profundidade e a luz dá o volume. E o mesmo vale para essa sombra em volta do nariz aqui, ó. É esfumada, é uma sombra, ó. Olha que tem um degradê aqui, ó. Uma esfumação, um degradê, ó, que dá a sensação de profundidade e volume. Então esse vídeo, nessa aula eu vou mostrar aí como fazer dessa forma sem deixar aquele traço de linha, Sem deixar dessa forma, ó, como muitos têm feito. Então continue aqui comigo que nós vamos ver agora nesta aula. Muito bem, então vamos aqui mostrar aqui esse exemplo nessa aula. Então vou mostrar agora como fazer esse trabalho aqui com relação a essa parte aqui onde envolve essa curvatura da bochecha do rosto, para essa parte do nariz e também na região do lábio. Então muitos cometem um erro de deixar traços muito fortes nessas regiões. Como evitar isso? O desenho realista ele é ausente de linhas, então ele não contém linhas.
como se fossem contornos. É um trabalho onde tem apenas luz e sombra. Então vamos aqui, como é que você vai fazer? Então pegue o lápis, eu vou começar aqui aplicando a primeira camada com grafite 2B. Então eu vou começando a fazer aqui já esse degradê. Sempre importante fazendo degradê, começando do tom mais escuro, onde tem a sombra mais intensa, deixando mais claro, ou seja, você começa pressionando o lápis onde é mais escuro, pressionando um pouquinho e suavizando o peso da mão aonde é mais claro, que é para ficar esse degradê, dando aí esse visual realista de luz e sombra. Agora é só pegar o esfuminho ou papel higiênico, vou dar um exemplo aqui com o esfuminho, e esfumar esse grafite que foi aplicado, fazendo aí esse degradê. Então observe que já está ficando uma sombra, um degradê, uma passagem da sombra para a luz, já dando aí um volume. Então é dessa forma que tem que se trabalhar esses detalhes, onde tem volume, profundidade, fazendo degradê, não traçando aquele traço muito forte. Mas aí você talvez fale, mas a referência que eu estou usando, ela tem um traço bem forte. Mas observe que não é uma linha definida, tem um contraste aí de sombra, de degradê, sempre tem um degradê. Mesmo em uma cavidade mais profunda, como uma expressão facial, uma ruga, né? Às vezes tem rugas que ela é bem profunda, mas não quer dizer que tem que ser aquele traço seco. Você tem que fazer um degradê passando da sombra para a luz. Agora vamos só aplicar novamente uma segunda camada com 2B. Como essa parte aqui é mais profunda, né, tem um bom volume nessa região aqui, aí vai fazendo novamente aí mais uma camada, dando aí esse efeito de sombra, formando aí esse degradê. Sempre fazendo esse passo a passo, nunca deixar linhas. Novamente pegue o esfuminho, espalhe esse grafite para deixar bem esfumado. Estou usando aqui exemplo com esfuminho, mas pode ser papel higiênico. Aliás, o papel higiênico eu acho bem mais eficiente para esfumação do que o próprio esfuminho. Como esse esfuminho que eu uso é o da Trident, ele é um esfuminho bem rígido. Eu nunca usei o esfuminho mais macios como o da Derwent. Os da Derwent já ouvi comentários que ele é bem macio. Pode ser que em determinadas partes ele tenha uma precisão de esfumação bem melhor do que o esfuminho da Trident. Agora novamente aqui é só pegar o lápis, eu estou usando o 2B e vou começar a dar agora a definição desse tom de pele aqui onde é mais claro. Aqui é onde tem um pouco mais de luz, para dar essa passagem, né, esse efeito. Então espalho o grafite. Estou usando 2B, você pode usar aí um lápis B. Estou usando 2B, mas com a mão bem suave, que o 2B já é um pouco forte, né, tem um tom mais escuro. E após fazer a aplicação, aí você é só em seguida esfumar aqui com papel higiênico. Esfume bem, é só você esfumar bem. Eu estou mostrando esse exemplo, esse esboço, na realidade eu elaborei, criei. Não é um esboço de uma imagem, de uma referência, é um esboço desenvolvido de minha própria autoria. Aqui novamente aplicando mais uma camada com 2B, passando, fazendo essa transição também para essa parte de baixo. E é só pegar papel, de novo, o papel higiênico, e esfumar. Espalhe bem o grafite com papel higiênico, deixe bem esfumado, que é para ficar bem realista. Então note que já tem a cavidade,
dessa região aqui, mas não tem um traço rígido, aquele traço seco, né, muito forte, dando a sensação de que tem uma linha, né? Você já percebe aí essa transição da luz para sombra, né? Ou seja, um degradê. O mesmo vale agora para essa região aqui em volta do nariz, onde geralmente sempre fica uma sombra projetada. Por se tratar de uma parte bem volumosa, que é o nariz, então sempre tem, dependendo do ponto de luz, sempre fica esse efeito de sombra aqui em volta. Então vá fazendo o mesmo procedimento, vá fazendo aí o degradê, vai pegando o grafite, fazendo a parte mais escura e puxando essa sombra para fora, formando um degradê, suavizando a mão, para não ficar aquela linha, aquele traço muito seco, né, do lápis, como se fosse uma borda. A imagem referência, quando a gente pega, a gente observa que tem sombra e luz, né? Luz, sombra, manchas definindo luz e sombra. Porque realismo é isso, é a ausência de linhas, de traço. Porque uma imagem real, né, de uma foto, não tem linhas, não tem traço forte. Assim como você observando uma pessoa, né? Não tem nenhum contorno. No desenho, para ser realista, também tem que seguir esse mesmo passo. Aqui com o 3B, eu vou reforçar essa sombra aqui, que é onde tem um pouco mais de sombra, ainda fazendo degradê. Então faça seguindo esse exemplo, formando o degradê. Aonde é mais escuro, aperta mais um pouquinho, mas também com bastante cuidado para não apertar demais e deixar muito forte. E aí vai lhe dar trabalho para você eliminar aí a sensação de traço de lápis. E sempre esfumando bem, aplicando o grafite, fazendo esfumação. Então, aplicar mais uma camada com lápis 3B para deixar essa sombra mais forte, com contraste mais intenso. Então é muito importante essa leveza na transição de tons. Você pegar um lápis com uma graduação, com essa mesma graduação você conseguir fazer essa transição de uma tonalidade para outra. Então é preciso desenvolver bem essa técnica. Fazer a transição do tom escuro para o tom mais claro, formando o degradê. Então tem notado que muita imprecisão, né? Ou seja, tem notado que muitos não têm tido essa precisão com relação a essa questão. Tem pecado muito nessa questão de fazer essa transição da luz, ou seja, a transição da sombra para a luz. Então note que eu fiz essa sombra, mas ela não ficou com linha, com aquele traço seco, né? Ficou uma sombra formando aí um degradê. Essa parte aqui é onde tem o furo do nariz, né? Aqui essa parte superior é onde tem bastante sombra, então aqui com 6B é só fazer essa parte mais escura, ou pode usar um 4B também. Eu costumo usar 6B ou 8B nessas regiões mais escuras. Aí aqui com o esfuminho é só você puxar para fora, né, um pouco do grafite, dando esse tom acinzentado nessa parte aqui inferior aqui dessa curvatura aqui onde fica esse furo do nariz. É importante sempre fazer uma boa esfumação, gente. Então atente-se a isso. Esfumar bem para deixar um degradê bem suave e bem homogêneo, deixando aí com um visual bem realista, para evitar traços, linhas. Aqui com 2B, agora é só aplicar esse tom da pele, passando aqui a primeira camada com o 2B. Pode ser usado também aí o lápis B. Aí, geralmente eu gosto de usar em algumas regiões o 2B, mesmo usando com a mão suave. Não pesar a mão. Se pesar a mão, vai ficar com um tom muito forte, por se tratar de um lápis um pouco mais macio do que o lápis B, a graduação B.
Esse papel aqui que eu estou dando esse exemplo é o Hahnemuhle Concept. Ele é um papel um pouco rústico, ele é um pouco granulado, não muito, tem uma granulação até suave, agradável. Eu particularmente eu acho esse papel um papel bom de se trabalhar. Não acho ele tão ruim, tão difícil de se trabalhar como alguns eles têm comentado, que é um papel muito difícil de trabalhar por se tratar de um papel mais rústico, né, mais granulado. Ele não é nem poroso. Por exemplo, eu observei, eu tô com as folhas aqui do Fabriano 4L, ele é cheio de poros. Poros são furinhos, buraquinhos que tem no papel. O Fabriano ele tem alguns poros. Ele não é rústico, ou seja, granulado, ele é poroso. Já o papel Hahnemuhle, ele é granulado. Ele tem uma certa, como pode dizer assim, como se fosse tipo uma lixa, né? Sendo que uma granulação bem suave. Então aplicando aqui mais uma camada, mais outra camada nessas regiões mais escuras aqui, ainda com o lápis 2B. E aí em seguida é só esfumar. Sempre passou uma camada, esfumação. Passou mais uma camada, esfuma de novo. Espalha bem o grafite. Aqui vou dar uma reforçada aqui na esfumação com papel higiênico. O papel higiênico é bem mais eficiente na esfumação do que esfuminho. Esfuminho eu gosto de usar apenas em detalhes pequenos, em regiões pequenas, mas sempre em regiões maiores eu só uso papel higiênico para esfumação. Uma ferramenta muito boa também para esfumação é o cotonete, o algodão. Também ele tem uma eficiência, ou seja, uma capacidade de esfumar muito grande. Embora eu não use, né, o cotonete, mas ele é muito bom, é muito eficiente na esfumação. Novamente aplicar, aqui é só aplicar mais uma camada nessa região aqui mais baixa, onde pega um pouco de sombra, onde tem menos intensidade de luz. Aqui fazendo esse degradê com o lápis 2B. E aí é só pegar o papel higiênico. Eu uso o papel folha dupla. Ele é bem macio, então ele espalha o grafite muito bem. Tem uma eficiência, uma capacidade de esfumação muito grande. O papel higiênico folha dupla. Algumas marcas não são tão macios, né? Tem umas que são bem macias, bem aveludado. Então esses que tem a textura dele, a superfície bem aveludada, é mais eficiente ainda na esfumação do grafite. O que eu uso ele já é um pouco aveludado, mas tem outras marcas, eu não vou citar marcas aqui, mas tem uns que são bem aveludados do papel higiênico. Então esse que eu estou usando, ele é bem macio, é muito bom de utilizar na esfumação. Aqui é só aplicar novamente, aqui estou aplicando mais uma camada com 2B e novamente esfumando o papel higiênico. Então sempre fazendo esse procedimento, para sempre ficar esses detalhes de luz, sombras sem traços, com ausência de traços de linhas, porque realismo é ausência de linhas, de traços, é apenas manchas com definição de sombra e luz. Então observe-se que já ganhou volume e profundidade. Novamente com 6B, fazer essa parte aqui desse furo aqui do nariz. Então o meu curso que eu vou lançar, pretendo lançar esse ano o meu curso de realismo no desenho a grafite. Então terão muitos exercícios importantes que vai ajudar o aluno a desenvolver bem
essa habilidade, essa questão de sombrear. Muitos têm dificuldades, às vezes faz um trabalho, às vezes fica com algumas manchas, às vezes não consegue eliminar esses traços de linhas. Eu vou dar aqui um exemplo, uma orientação, né? Nem um exemplo, eu vou dar uma orientação de como você pode melhorar essa capacidade de eliminar linhas, traços fortes no seu desenho. Alguns fazem os esboços com traço muito forte e aí passa a ter dificuldade de eliminar esses traços no momento que vai fazer o sombreado. Então trace um esboço com contornos suaves, não muito fortes. Então, começando essa outra parte aqui dessa cavidade, apliquei aqui o grafite e agora esfumando com o esfuminho para fazer essa transição da luz para a sombra, né? Ou da sombra para a luz, esfumando bem para eliminar qualquer sensação de que tenha traços, linhas, aplicando e esfumando bem. Aplicar mais um pouco de grafite aqui, 2B. E agora eu vou esfumar com papel higiênico. Espalhar bem. Agora é só aplicar mais uma camada aqui com o lápis 2B. Sempre fazendo o degradê, gente. Faça sempre dessa forma. Não pressione muito o lápis para não fazer marcações de linhas. Vá fazendo de forma suave, preenchendo bem as partes mais escuras e suavizando o peso da mão à medida que vai puxando para a luz. À medida que for puxando a sombra para a luz, diminuindo o peso da mão. Agora esfume novamente, é só esfumar novamente aqui, ó, que é para dar justamente fazer esse efeito de degradê. Esse exemplo, esse exercício, essa aula de exercício que eu estou aqui disponibilizando para vocês, vai ser apenas de sombrear, não vai ter textura, só um exemplo de mostrar como evitar fazer esses detalhes de cavidades, curvaturas ou rugas, evitar deixar linhas, traços muito fortes, principalmente em regiões de olho também. Eu tenho notado alguns desenhos de olho, o olho, e muitos deixam aquele, principalmente nessa parte inferior, essa parte de baixo, onde fica tipo um lábiozinho assim no olho. Alguns têm deixado muito marcados, ficando como que uma linha, um contorno, e não tem, é só sombra, é só aquele cinza, aquele degradê, onde vai dar esse volume e a profundidade aí no olho. É muito importante se atentar a esses detalhes. Aplicando mais grafite 2B, para reforçar aqui essa parte aqui onde tem mais sombra. E agora é só novamente esfumar com o esfuminho.
Agora é só definir aqui esses pontos brilho de luz com a caneta borracha. Agora é só passar o papel higiênico em volta, que é para não ficar a sensação de que foi feito, né, com borracha, esse detalhe de brilho de luz, que é para fazer justamente essa transição do tom de pele para o brilho da luz. Então esfumar em volta onde faz esse brilho de luz, dá uma esfumada nas bordas em volta, que é para ficar essa sensação de realismo, que é para dar o efeito de realismo. Aqui com o lápis 6B usando bem suave, reforçando essa sombrazinha aqui nessa parte volumosa aqui, para dar esse volume aqui nessa curvatura aqui do nariz. E aí é só esfumar com o esfuminho, que é para formar aí o degradê, deixando bem homogêneo aí essa esfumação, espalhar bem o grafite. Então, sempre esfume bem, que é para eliminar, né, qualquer traço que fique marcado aí com o lápis. Então esse é o segredo, é não formar linhas fortes, começar com aquele traço forte onde vai ter muita sombra. Comece por camadas, aos poucos vai escurecendo, fazendo degradê, que é para não ficar aquele trabalho com aquela linha forte, e aí depois você vai ter dificuldades para conseguir eliminar aquele traço de linha. Então vá sempre fazendo esse degradê, fazendo essa passagem da sombra para a luz e espalhando, deixando bem esfumado, que é para ficar com esse aspecto realista, que é para ficar um desenho de fato realista. Bom, fica aí essa dica para que você possa estar melhorando e desenvolvendo aí essa técnica, ou seja, conseguir fazer esses detalhes de rugas ou qualquer outra cavidade e curvaturas que tenha no desenho realista, sem deixar traços de linhas. Então, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, para que possa aí ajudar outros também a desenvolver essa habilidade, essa percepção com relação a degradê no desenho realista. Então espero que essa aula tenha sido útil. Desde já, um grande abraço a todos, e aí nos encontraremos aí numa próxima oportunidade aí com mais uma videoaula. Grande abraço e até a próxima aula.